Que alegria ver todas essas vidas se entregando para Jesus. Que alegria ver corações quebrantados. Que alegria ver esse calor, essa paixão pelo Espírito Santo de Deus. Nosso coração fica pulando de alegria, porque é para isso que nós existimos como igreja. Fazer o nome de Jesus conhecido, fazer o nome de Jesus engrandecido, para que todos aqueles que ainda não se dobraram coisas aqui, por favor, que deve ser dos meus líderes. Eu já conversei com eles, mas eu acho que eles não entenderam. Aí vocês que estão de pé, pode sentar aqui, por favor. Ó, tem lugar aqui, nós ainda temos cadeiras. Eu acredito que se for ficar de pé, vai ficar só alguns. Então, se tem alguma coisa aí, Brunão, pode recolher, leva na mesa lá. E aí, vocês que estão de pé aí, por favor, vocês podem sentar, tá bom? Gente, né? Hoje os nossos adolescentes vão ter que sentar no chão, mas vamos resolver isso, né? Então, se Deus tocar no seu coração aí, eu acredito que as 120 cadeiras que nós compramos no último mês não foram suficientes. Vamos precisar de mais 100, amém? Posso contar com você aí? Então, procura aí o Luizinho, o Vitor, o Sérgio, o Negrete, Adriel, o Éder, e aí faça a doação aí da sua cadeira, né? Como as coisas subiram, a cadeira era R$ 87, hoje está 112, uma igual essa aí que você senta. Então, se cada um doar a sua, ou pelo menos a cada 3 doar uma, eu acredito que temporariamente os nossos problemas já estarão resolvidos, amém? Olha só, nós estamos aí com uma turma que já se membrou, já fez a integração, já fez a jornada, e também uma turma que já está no meio do processo de membresia. Então, hoje, geralmente nós chamamos juntos, tá? Mas como nós temos essa turma que está aí no meio, vai acabar na próxima sexta, nós vamos fazer assim: hoje, no final do culto, nós vamos orar por aqueles que foram batizados hoje. E aí, no próximo domingo, nós vamos orar por todos aqueles que fizeram o jornada que acabou há 2 semanas e o que vai acabar na sexta-feira. Aí nós vamos chamar todos vocês e aí nós vamos orar por vocês. Então hoje somente o batismo, ok? Agora só o ano que vem, janeiro, nós vamos começar aí outra preparação para ser membro e também para o batismo. Hoje nós vamos começar a série Quando o Céu Invade a Terra, né? Também um livro de referência do Bill Johnson com esse título. Nós temos alguns exemplares aqui na nossa livraria, e se você tiver interesse, gostar de ler, te motivo a desenvolver esse hábito, vai fazer total diferença para você. Nós temos alguns. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 6 a seguir. Mateus 6, verso 6 a seguir. A palavra de Deus, ela diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vocês peçam. Portanto, tem que fechar os... Sérgio, dá uma mão lá, por favor. Tem que fechar os canais aqui do fundo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em cima desse texto eu quero falar com vocês. Jesus, ele é indagado pelos discípulos e ele é
ali convidado a ensinar a eles a orarem. E aí ele começa a falar: quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. E o seu pai, o nosso Deus, que está no secreto, lá quando você for buscar, ele te recompensará. E aí ele fala assim: não façam como os gentios, que repetem muitas vezes os mesmos pedidos. Por quê? Porque eles pensam que por pedirem muito a mesma coisa, eles serão ouvidos. Mas ele diz assim: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obviamente aqui ele vai continuar, mas eu quero parar aqui e trabalhar esse princípio com vocês, em cima do tema dessa série que nós estamos trabalhando a partir de agora, quando o céu invade a terra. É muito interessante porque nós temos um princípio básico aqui. Nós sabemos que os grandes ajuntamentos, que a Assembleia dos Santos, o ajuntamento dos santos, as grandes aglomerações, os cultos de celebrações, as conferências, as vigílias, as reuniões de orações, as células, tudo isso é válido e tudo isso tem o seu valor e o teu espaço. Mas no que diz respeito ao relacionamento, o próprio Jesus traz a intimidade para o quarto. Ele traz você para o seu quarto juntamente com ele. Por quê? Porque no quarto é o local onde nós temos intimidade. É o local onde nós ficamos à vontade. É o local que nós nos vestimos com as nossas roupas, sem se preocupar se alguém vai ver, se alguém vai chegar e vai nos pegar ali de surpresa. Não é verdade? No quarto é um lugar onde a gente fica mais à vontade. A gente deita, tem uns que gostam de dormir de ponta cabeça, abraçado com o travesseiro, não é verdade? Com a coberta na cara, outros não gostam de se cobrir, uns gostam de dormir com roupa, outros sem, mas cada um do seu jeito fica à vontade no quarto, não é verdade? E isso diz respeito ao quê? Intimidade. Intimidade. Quantos aqui já são casados? Levante uma de suas mãos aí. A maior parte do público, né? Então, olha só. Quantos aqui se lembram da primeira noite ali, a noite de núpcias, primeiro dia da lua de mel, seu e da sua esposa? Falo aqueles que não anteciparam, que fizeram da forma correta, ok? Senão vocês vão me entender errado, Olha só, vocês lembram como foi? Primeiro, tem alguns que às vezes ligam para mim, você acredita, Ed? Eu falo: cara, eu não vou aí não, você está de brincadeira comigo, pô, você casou, não é verdade? Mas, olha só, desajeitado, timidez, quando ninguém antecipa ali, fica parecendo uma briga de foice, não é verdade? Mas, com o passar dos dias, você vai conhecendo a sua esposa vai te conhecendo, vocês vão gerando um relacionamento, e ambos, se conhecendo, vão desenvolvendo a intimidade. Entende? E por que eu falo isso para vocês? E o que isso tem a ver com um relacionamento com Deus? Porque quando nós falamos do céu invadir a terra, nós estamos falando da vontade de Deus, que é feita no céu, ser feita aqui. Só que entenda isso, Deus, ele escolheu se manifestar através dos seus. Ou seja, vocês que se batizaram agora, ou vocês que já haviam entregado a sua vida para Jesus, vocês que já nasceram de novo, vocês podem manifestar o reino de Deus. Por quê? Porque hoje vocês fazem parte da nova aliança. Vocês fazem parte da família. Vocês hoje são cordeiro com Cristo. Entende? Hoje nós entramos para esse time. Eu digo aqui, a nossa família que acabou de entregar a vida para Jesus e professar isso publicamente.
E você, no dia que você entregou, você fez parte disso. A partir desse momento, você tem acesso a essa intimidade. E o Espírito Santo de Deus, ele não só pode, como ele quer usar a sua vida para se manifestar, não importa onde você estiver. E olha que interessante, porque Jesus ele começa falando de intimidade, ele começa falando do quarto, porém, ele aumenta aqui algo de muita expectativa e muito significativo para a gente, porque ele fala assim, porque esse relacionamento que nós vamos ter em secreto, vai ser recompensado, só que a recompensa será publicamente. Vocês entendem? E aí depois ele ensina como orar. E aí entra uma chave que eu quero que você anote e guarde no seu coração. Quando a gente ainda é imaturo em um relacionamento, a gente busca se satisfazer, a gente busca se beneficiar. Mas a partir do momento que a gente cresce e que a gente amadurece, nós entendemos que um relacionamento, ele nada mais é que você entrar para fazer o outro feliz. E assim, aconteceram uma ambivalência aqui. Todos os casamentos que acabam porque as pessoas pensaram nelas e não no outro. Dos dois lados. Dos dois lados. Então entenda isso. Quantos aqui lembram daquelas primeiras desavenças do namoro? Você olhou para ela, por quê? Não olhei, querido, olhou sim. Você conversou com ela, porque tem aquelas que é mais acirrado o negócio, é ou não é? E também tem do lado das mulheres, você conversou com ele, você cumprimentou ele sim que eu vi. Não, foi impressão sua. E fica aquele negócio, não é verdade? Mas com o tempo você começa a aprender o que vai agradar o seu cônjuge e o que também vai desagradar. E nada mais é assim do que o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós conhecemos a Ele intimamente, e a partir do momento em que Ele começa a se revelar a nós intimamente, Ele começa a escancarar qual é a sua vontade para nós e através de nós. Ele começa a revelar e mostrar o que Ele espera de nós. Ele começa de uma forma individual a mostrar para você o que Ele espera de você, qual é o propósito que Ele tem para você. E aí, quando você pisa na bola, você sabe, porque Ele testifica aqui, puxa, hoje eu desagradei Ele. Às vezes você pode até dar uma balançadinha na cabeça para fingir que não está acontecendo nada, mas você sabe que ali você cruzou a linha. Só que o relacionamento com Ele é tão lindo, porque quando nós estamos em um relacionamento pessoal com alguém, essa pessoa é limitada, o campo visual dela é limitado, ela não é onipresente. E aí, se você não tiver caráter, você pode sim fazer coisas que essa pessoa não descobre. Só que com o Espírito Santo não tem jeito, porque Ele é onipresente. Então, entenda isso, homem e mulher. Se você é ciumento, não tente frear o seu marido com regras, não. Faça com que ele seja um homem cheio do Espírito Santo, porque ele não vai te trair por causa das suas regras, mas porque ele tem um relacionamento íntimo, ele jamais vai querer gerar uma tristeza no coração do Espírito Santo, porque esse sim, está presente em todos os lugares. Sabe, às vezes eu acompanho jovens, e eles falam assim para mim, às vezes homens casados, e agora aumentou muito também o número de mulheres, né, de um tempo para cá. Eu não sei se começou agora, ou se elas estão tendo coragem de falar agora, confessar os pecados agora. Pastor, eu sou viciado em pornografia, mas assim, ninguém sabe, porque depois eu dou um jeito de apagar, eu reseto, eu excluo, eu acesso páginas novas, eu dou um jeitinho. Eu falo, cara, ele estava vendo. Ele quem? Meu marido? Não, o Espírito Santo. E se você entristeceu ele, que as outras pessoas vão sentir já não tem mais importância. Quando nós estamos falando do céu invadir a terra, nós estamos falando de um relacionamento íntimo e transparente com o Espírito Santo.
onde você vai procurar agradá-lo, onde você vai procurar sempre estar fazendo o que é vontade dEle, onde você vai estar procurando agradar a Ele intimamente e conhecê-lo cada dia mais. Quando o céu invade a terra, é interessante, principalmente numa cidade onde a igreja ainda não se estabeleceu de uma maneira com raízes profundas como a nossa, porque nós estamos com 2 anos. Às vezes chegam pessoas e elas tentam ser oportunistas, no sentido assim, chegam arrebentadas, chegam sem conseguir reunir nem os da própria casa, mas aí eles entram em uma atmosfera, em um ambiente favorável, em um ambiente onde o Espírito começou a se revelar, e aí esse ambiente começa a fazer com que eles pensem assim: ei, eu posso fazer todas as coisas, eu vou copiar o modelo. Quantas pessoas que chegaram, né, nós damos treinamento lá na nossa sede, nós já treinamos mais de 20 mil pastores lá, a respeito de capacitação de pessoas, treinamento de pessoas, e eles chegavam, né, e falavam assim: pastor, como que é, que horas começa o culto? Que horas que tem que começar o louvor? Qual música vocês estão cantando? Pastor, mas fala, quanto tempo vocês oram? Pastor, como que é a projeção? Como que é a iluminação? Que dia que é a célula? É o pequeno grupo, é o discipulado. Ufa, aprendi. Eu falo: aprendeu o quê? Eu aprendi como faz. Eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para a minha igreja. E aí depois de 5, 6 meses ele volta: deu tudo errado, isso aí não funciona. O que não funciona? Esse método, esse modelo que vocês fazem em igreja. Não, entenda. O modelo, o método, é uma mera questão organizacional. O segredo está na intimidade. O segredo está na busca diária. O segredo está na consagração diária. O segredo está no desespero por uma manifestação de Deus em nós e através de nós. O segredo está em querer que as pessoas conheçam o Espírito Santo na mesma proporção e magnitude que nós já conhecemos, e uma motivação e inspiração de que ainda é apenas o começo, porque Ele é uma fonte inesgotável de amor, de poder, de se revelar e de nos surpreender. Ele não é finito, Ele não cabe no tempo, porque foi Ele que criou o tempo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele não é só o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo. A grande questão é que Ele criou todo o universo, os céus, a terra e o que está debaixo da terra, mas a terra dos viventes, essa Ele submeteu aos homens. Ou seja, Ele nos deu o poder para governar em vida. Ele nos deu o poder para dominá-la em vida. Mas sabe o que aconteceu? Lá atrás, nós tiramos o Espírito Santo das artes. Lá na época de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, a igreja comandava o que era arte e o que não era arte. Mas aí veio a Renascença, aqueles que gostam de história. E aí veio Da Vinci, aí veio Michelangelo. E aí a igreja entregou a esfera das artes àqueles que não temem a Deus. E aí eu não preciso falar o que aconteceu com ela. E aí passou o tempo, e a igreja entregou a política aos homens. E aí nós temos o reflexo do Brasil, do que acontece quando ele sai. Me lembro muito da entrevista do Billy Graham, da filha dele, perdão, quando derrubaram as torres gêmeas dos Estados Unidos. Falou assim: Deus é mau? Não. Nós tiramos ele das nossas escolas, nós tiramos ele das nossas seguranças, nós tiramos ele desses lugares. E agora que a gente viu que não deu certo, a gente tenta transferir a responsabilidade para ele. Quando o céu invade a terra, me lembro quando comecei a ensinar isso para um grupo de 10 discípulos aqui em Bauru.
Desses 10, 3 já foram embora. Chegaram mais alguns que vão entrar no próximo ano. Por quê? Porque as pessoas pensam que é fácil. As pessoas às vezes pensam que é só oba-oba, que é só a parte gostosa. Não. Por quê? Qual o impacto se o diabo derruba um que não tem exposição? Mínimo. Mas qual o impacto que tem se ele derruba um homem ou uma mulher que tem uma exposição pública? É um efeito manada. Porque vem escândalo, vem envergonhamento, vem apontamento, vem dúvidas, vem incredulidade, vem interrogações. Constantemente eu pergunto para eles: como estão os seus olhos? O que vocês andam vendo por aí? Pastor, está muito difícil as coisas. Claro, você parou de orar, as coisas começaram a melhorar, você foi dormir mais, não foi? Como assim? Foi dormir mais, está descansando mais. Você parou de buscar Deus pela manifestação dele em nós e através de nós. Quando a vontade de Deus não é feita, você pode ter certeza que de alguém vai estar sendo. Só que quando nós escolhemos não cumprir a vontade dele, nós temos que acatar as consequências da vontade que está acontecendo, porque é a responsabilidade da omissão da igreja. Entende que eu não estou falando da nossa, estou falando num macro. Mas a expectativa, principalmente hoje, de vocês que estão aqui, que entregaram a vida para Jesus, vocês que talvez vieram contemplar a felicidade do seu primo, do seu amigo, da sua tia, do seu pai, da sua mãe, do seu neto. Entenda isso. Deus está nos convidando para vivermos um momento onde Ele vai se manifestar em Bauru. Você pode fazer parte disso, não apenas como um espectador, mas como aqueles que vão entrar, não só jogar, mas fazer a diferença no que está acontecendo. O mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Quantos de vocês já começaram a se manifestar? Entende? Unção nunca é desperdiçada. Ele nunca vai liberar unção para a sua vida se você não tem uma missão para cumprir. Nunca. E por que eu falei isso para vocês? Porque eu me lembro um dia que eu estava cansado. Nós tínhamos acabado de ter um encontro com Deus. Eu tinha voltado do Japão, eu estava no fuso horário ainda. Eu fui servir no encontro, choveu, alagou, o ônibus atolou, aquela loucura. E acabou o encontro, cheguei em casa, não quis nem comer, eu deitei. Quando eu deitei, comecei a pegar no sono. Foi como se o meu quarto começasse a presença dele chega e começa a aumentar no lugar. E aí ou você corresponde com ela, ou alguém tem que sair. E aí eu levantei, eu sentei e falei: estou tão cansado. Mas entenda isso. Ele falou assim: liga para fulano. E eu liguei. E ele falou: pergunta se ele está dirigindo. Eu falei: você está dirigindo? Ele falou: estou. Aí ele falou: pede para ele encostar o carro. Eu falei: encosta o carro. Ele: por quê? Eu falei: encosta. Não sei também por quê. Deus está mandando você encostar. E aí eu orei com ele. Eu falei: cara, Deus não me falou mais nada, mas Ele pediu para eu ligar para você, perguntar se você estava dirigindo, e pedir para você parar o carro. Acredito que você pode tocar a viagem. Fui dormir novamente. 15 minutos depois ele liga: cara, teve um acidente gigantesco aqui. Se eu não tivesse parado, eu não estaria aqui falando com você. Entende? Existe um preço. Eu poderia ter escolhido ficar dormindo. Eu sou de carne e osso. Eu estava cansado. Entende? Por que eu estou falando isso para vocês?
Porque quando nós pedimos para o céu invadir a terra, às vezes nós oramos o Pai Nosso de religiosidade, né? Vamos orar, você não consegue nem orar, você já faz a oração pronta, que era um modelo. Não é que é errado orar o Pai Nosso, não estou falando isso, tá? Mas é que às vezes a gente só ora o Pai Nosso, não consegue orar, não consegue ter um relacionamento com Deus, não consegue expor as nossas dificuldades, as nossas emoções, não consegue ter um momento de petições, não consegue ter um momento de adoração, não consegue ter um momento de busca, um momento de entrega. A gente só, Pai Nosso, não é verdade? E aí aqueles que ainda não se converteram ao cristianismo emendam um Ave Maria no final. Isso é praxe no mundo todo, não é só no Brasil. Estou errado? Não é assim? É um modelo. Mas é um modelo para que a gente entenda, Pai Nosso, ou seja, nós vamos reconhecer que Deus está no céu, nós vamos reconhecer que Ele é soberano, santificado seja o seu nome, nós vamos reconhecer a santidade dEle, nós vamos o quê? Falar, Deus, nós sabemos que o Senhor é santo, porque o Senhor é santo, nós também vamos nos santificar, nós também queremos estar limpos diante da sua presença, nós queremos agora invocar o teu nome e pedir para que da mesma maneira que as coisas acontecem no céu, segundo a tua vontade, nós queremos que aqui na terra aconteça da mesma maneira, e eu estou aqui para garantir que isso aconteça. Ou seja, nós estamos falando que nós executamos um modelo, não apenas que nós repetimos ele. Isso vai fazer total diferença. Leonardo Ravenhill, ele fala assim: se todos os cristãos nominais que existem no mundo fossem cristãos verdadeiros, por 24 horas, nós viraríamos o mundo de cabeça para baixo. A expectativa do nosso coração, vocês viram aqui um pouco do distrito, vocês viram o ministério infantil, né? Nós estamos aí com uma expectativa de trazer um movimento muito forte para os jovens agora, né? Nós já temos para as famílias, para os casais, ainda está faltando para a terceira idade, mas vai chegar em nome de Jesus, amém? Talvez você está aí, se você trabalha com isso, me procure. Mas entenda, por que nós estamos falando isso? Porque nós queremos ensinar desde as nossas crianças, depois quando eles forem adolescentes, depois quando eles forem jovens. Eu olho para trás, eu me converti com 20 anos, e eu falo assim: Deus, eu perdi tanto tempo, e aí às vezes eu vejo algumas pessoas chegando, já de cabelo branco, e falo assim: viu, você é pastor? Eu falo, por quê? Tem algum problema com isso? Não pode? Não, mas quero saber qual é a sua formação teológica. Eu falei, olha só, tenho bacharel em teologia pela Sul-Americana de Londrina. E pós? Tenho pós em gestão de pessoas, tenho pós em treinamento de liderança, tenho pós em formação de líderes de célula, já multipliquei mais de 300 células e já influenciei diretamente. Vocês entendem? Porque a pessoa acha que o título que vale, mas não. Eu não gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque eu prefiro sentar junto com os adolescentes, com os jovens, e conversar, e falar do amor de Jesus dele, falar que Jesus pode mudar a vida dele, entende? Eu prefiro sentar do lado dele e falar assim: cara, Jesus me tirou da lama do pecado, Jesus me tirou do meio das drogas, Jesus me tirou do meio da prostituição, cara, Jesus salvou a minha vida. Eu vi 3 amigos morrerem na minha frente, talvez uma facada daquelas era para mim, mas Deus poupou a minha vida. Não precisa ser assim com você. Eu prefiro às vezes entrar nas biqueiras, como já fiz tantas vezes em Marília, pegar o cara magrinho, fedendo, de zorba, porque ele já deu tênis, ele já deu calça, ele já deu relógio, ele já deu camiseta, ele já deu boné, e falar: cara, vamos para casa, vamos para casa. Eu prefiro sentar com um casal, entende o que eu estou falando? Não estou falando que o conhecimento não é importante, eu estou falando que não é o mais importante. Se uma pessoa estiver precisando de ajuda, não adianta você mostrar um diploma para ela, não adianta você derrubar em cima dela o seu conhecimento acadêmico. Às vezes ela só precisa de um abraço, às vezes ela só precisa falar assim: eu estou aqui para passar por isso com você. Entende? Só que para o céu invadir a terra, eu e você temos que estar dispostos a renunciar muitas vezes o nosso descanso,
a renunciar muitas vezes o nosso sono, a renunciar muitas vezes o que nós gostamos de comer para nos consagrarmos a Deus. E quem caminha comigo desde o início sabe que eu tenho um objetivo aqui em Bauru, eu tenho um foco, e nós vamos cumprir isso, com quem está andando comigo ou com outras pessoas. Uma vez um jovem chegou e falou: pastor, eu amei a visão da igreja. Eu falei: glória a Deus. Pastor, eu amo os cultos. Glória a Deus. Mas pastor, eu quero me dedicar aos estudos. Amém. Vai para cima, estuda, passa no seu concurso, passa no vestibular, vai para cima. Pastor, mas como que eu vou fazer para continuar andando com você? Não vai dar. Você vai ter que se dedicar no que você quer. Só que eu também não posso esperar você. Da mesma maneira que se você quiser o estudo, que se você quiser uma carreira acadêmica, uma carreira militar, uma carreira em medicina, uma carreira para ser um juiz, um promotor, um procurador, você vai ter que estudar. E está tudo bem com isso. Você vai nos cultos de domingo, não tem nenhum problema com isso. Vai para cima, vai atrás dos seus sonhos. Quem sou eu para falar que você está errado, que você não tem que sonhar? Pastor, eu passei numa faculdade, eu vou fazer mestrado lá em Dallas. Eu falei: glória a Deus, cara, vai. Pastor, mas e aí? Eu falei: cara, vai. Mas são 2 anos. Eu falei: o que tem? Não é isso que você quer? Não é esse o seu sonho? Não é vontade de Deus para a sua vida? Eu acredito que você buscou em Deus o que Ele quer para você. Se é isso, vai. Pastor, mas é que eu não sei se é isso. Então busca em Deus se é ou não. Mas eu quero escutar de você. Eu falo: não, eu posso te orientar, mas a decisão tem que vir por uma confirmação de Deus. Quem sou eu para anular ou para mudar o sonho de uma pessoa? Eu sou muito transparente com as pessoas. Todos que caminham comigo sabem disso. Todos. Todos. E eu falo desde o primeiro dia para eles: mas não, você não precisa fazer nada. Você não é obrigado a nada. Nada. Mas se você se comprometer, faz com excelência. Se você não quiser, não precisa fazer. Você pode sentar, assistir o culto, pode frequentar uma célula, pode fazer um curso de famílias, não tem nenhum problema. Mas se você falar assim: eu quero me comprometer, seja excelente. Eu não espero menos que a excelência de você. E às vezes eu gosto, porque eu olho para eles, assim, né? Às vezes com 30, 40 pessoas em pé, e eles alvoroçados, né? Tentando se mobilizar, fazer o melhor deles. E às vezes eu deixo o circo pegar fogo. Pastor, não, se vira, resolve. Mas não, resolve. Você está aí para resolver. E eu me lembro, uma vez nós estávamos numa conferência, foi a última minha lá em Marília. Nós tínhamos quase 4.000 pessoas dentro de um ginásio, e tinha mais 1.000 pessoas para entrar. E não tinha mais onde colocar gente. E o que eu faço? Eu falo: cara, monta um telão lá fora. Não tem o que fazer. Mas eles não vão ficar bravos? Eu falo: não vai adiantar. Vai ter que ficar bravo e vai ter que acalmar. Põe um telão lá e vamos resolver assim. Entende? Por quê? Porque quando nós ensinamos a pessoas a buscarem no secreto um relacionamento íntimo, intenso, diário, fazendo chuva, fazendo sol, fazendo calor, fazendo frio, com você de férias, com você trabalhando, com você viajando, mas um relacionamento de devoção, de consagração, de busca, de seriedade, o Espírito de Deus se manifesta. E quando Ele se manifesta, a vontade dEle começa a ser feita. E onde a vontade dEle está sendo feita, as pessoas começam a ser atraídas. E eu lembro, cadê o Tiagão? Fui almoçar com o Tiagão hoje. Eu lembro quando ele chegou lá na floresta, nosso microfone era de fio. Era o nosso melhor, mas era bem ruim. Era de fio. E você tinha que ficar mexendo, porque senão ficava dando interferência no som. A gente tinha que segurar, aí tinha que mexer, tinha que dar umas batidinhas, né? Só por Deus. Mas ele chegou e eu falei: Deus, se essa é a sua vontade, vamos fazer. Não era minha, mas era de Deus. Entende? Isso é um relacionamento. Se eu quero fazer o Espírito Santo feliz, se eu quero honrar a vida dele, eu vou fazer o que ele quer, não o que eu quero. E ele chegou e falou: cara, nós vamos almoçar depois, né? E aí ele falou: cara,
O Espírito Santo mandou eu ficar aqui. Eu falei, cara, eu tenho certeza que foi ele. Porque na minha cabeça estava assim, nem eu quero. Imagina ele. Mas entende? E às vezes, né, eu fui aconselhar um pastor amigo, né, essa semana, uma estrutura linda, uma igreja imensa, trabalhos missionários, mas ele não conseguiu dar sequência num relacionamento com Deus. E geralmente homens e mulheres que são proativos, né, eles aprendem rapidamente a fazer a obra de Deus sem Deus. E começou a replicar, e no começo dá certo, mas uma hora a fatura chega. E aí ele olhou e falou assim para mim, cara, eu não sei mais o que eu quero fazer. Eu não sei mais se eu quero ficar aqui. Entende? Mas em contrapartida, às vezes eu vou para o sertão, vou para a África, e eu vejo pessoas sem nada. A bateria são panelas. Não tem microfone, debaixo de uma árvore, mas pessoas vibrantes. E você olha para aquelas pessoas, elas falam assim, Deus vai fazer. O Espírito Santo vai se manifestar. As pessoas vão entregar a vida para Jesus aqui. As famílias vão ser restauradas. As pessoas vão ser libertas. Entende? Às vezes, a pessoa fala assim, pastor, eu quero ser missionário, mas eu queria ser no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha. E não tem problema com isso. Se Deus te mandar, você vai ser bem sucedido. Mas eu já vi vários missionários voltar da Alemanha. Salário em dia, estrutura, conforto, mas não tinha propósito. Em contrapartida, eu já vi pessoas indo para a África, para o Haiti, para o Nepal. Só fazia uma refeição por dia. E está lá faz 20 anos. Eu vou gastar a minha vida aqui. E feliz. Você dá uma camiseta para ele, nova. Ele vai lá e troca por 7 usadas e dá para as pessoas. Por quê? Porque é o propósito de Deus para a vida dele. Porque o céu está invadindo a terra através dele nessas circunstâncias lá. Entende? Qual é o seu conceito de manifestação de Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus já realizou em você e através de você? E se não realizou, por quê? Nós podemos falar várias circunstâncias, e eu sei que elas existem. Pastor, mas o erro foi do cara lá. Pode ter sido, mas qual foi o seu? Ou você não erra? Desconfie de pessoas que só acertam. Desconfie de pessoas que só o que elas pensam é o correto. Desconfie de pessoas que não dão credibilidade para nada que não seja o que elas querem ou o que elas pensam. Por quê? Porque nós somos falhos. Falhos. Às vezes eu olho aqui e eu falo, nossa, olha o que eu fiz aqui, se eu tivesse feito isso, teria sido tão mais fácil. Agora mesmo na obra, eu falo, olha só, a gente deu um tiro errado. Podia ter ido por aqui, ia ser muito melhor. Chamei os meus líderes, falei assim, né, uma situação que aconteceu aqui, eu falei assim, primeiro, eu errei porque eu não ensinei direito. Segundo, nunca mais faz isso. Por quê? Porque isso acontece. Eu posso errar ensinando. Eu posso ensinar de uma maneira que não fique clara. Entende? As pessoas podem não aprender, também é um ponto. Mas as pessoas podem não querer aprender, é um outro ponto. Entende? Mas quando o céu invade a terra, a gente é alinhado para a presença de Deus. A gente é alinhado para a vontade dEle. E eu posso ver essas vidas aqui. E eu posso falar que isso é apenas o começo. Por quê? Porque foi startado algo nos últimos meses. E foram 20, quinto batismo do ano. Foram 20. Mas daqui a pouco nós vamos ter que ter 7, 8, 9 caixas d'água. Daqui a pouco nós vamos ter que alugar um clube. Por quê? Porque as pessoas vão começar a vir e se render a Jesus. Daqui a pouco o culto vai ter que ser num outro horário, porque nós vamos precisar de 2 horas para fazer o batismo. Entende?
Por quê? Porque o céu começou a invadir a terra chamada Bauru. Entenda isso. A vontade de Deus é essa. Pastor, acabamos no infantil, glória a Deus, agora tem o distrito. E quando acabar o distrito, nós temos que pensar na escola. E quando acabar a escola, nós vamos ter que procurar um outro lugar, porque aqui já vai estar pequeno, entende? E quando tem que trocar o som, porque o som não vai aguentar mais, você entende? Nunca para. O evangelho, ou ele cresce, ou ele decresce, ele nunca se mantém estável. Diferente de empresas, tem empresas que a pessoa alcança um nível de faturamento, ela fala assim, daqui eu não quero sair, e fica, entende? Agora, quando nós falamos de um relacionamento com Deus, ou nós estamos numa crescente, ou nós estamos em uma decrescente. Enquanto o louvor sobe, eu quero que vocês entendam essa introdução, porque as outras duas mensagens que nós vamos fazer a parte prática do quando o céu invade a terra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 20. Ele vai fazer um alerta assim: mas, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Entenda isso. Quando nós desenvolvemos um relacionamento íntimo, transparente, em santidade com Deus, nós temos acesso a uma unção que é liberada sobre nós. O que é essa unção? Ela vai te empoderar. Para quê? Para que você consiga cumprir a tua missão. Não existe unção sem missão. Não existe unção sem propósito. Não existe. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a minha expectativa é que você desenvolva um nível de relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, que você seja a pessoa que vai orar para os enfermos serem curados, que você vai ser a pessoa que vai impor as mãos naqueles que estão possessos e eles vão ser libertos, porque vocês vão ser as pessoas que vão aconselhar os casais e os casais vão ser restaurados, porque vocês vão ser os jovens que vão invadir as universidades lá no meio da promiscuidade, da prostituição, das drogas, e o Espírito Santo vai se manifestar naquele lugar. Por quê? Porque vocês vão ser a manifestação de Deus na terra. Entende? Só que para isso nós temos que entender isso, porque seria muito leviano da minha parte falar assim para vocês: quantos aqui querem ver o céu invadir a terra? Quantos aqui querem ver Bauru pegar fogo? Quantos aqui querem ver os jovens pulando? Quantos aqui querem ver curas, milagres? Vem assim mesmo. Não. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Seriedade no relacionamento. Intimidade contínua, intensa e duradoura. Essas são bases inegociáveis para a manifestação de Deus. Para mim não importa quanto tempo você já é convertido. José era o mais novo e foi o mais usado. Entende? Eu tenho alguns de cabelo branco que apontaram o dedo no meu rosto lá atrás e falou assim: você celebrando a ceia, logo você. E eu falei assim: mas eu fiz alguma coisa errada? Eu li algum versículo errado? Fiz alguma aplicação errada? Eu nem tinha falado suquinho de uva, Vitão, você acredita? Eu não tinha falado. Fiz a liberação do ministério infantil, eu nem tinha falado classinha, salinha, escolinha, não tinha. Mas por quê? Quando as pessoas estão cheias de religiosidade, elas estão vazias de Deus. E esse pastor que eu fui aconselhar, já de cabelos brancos, mais velho que o meu pai, eu olhei para ele e falei assim: pastor, eu não julgo você.
constantemente eu tenho que olhar para a minha rotina, constantemente eu tenho que olhar para o que eu estou fazendo, para que amanhã não seja eu no seu lugar. Mas o bom do Evangelho é que Jesus está esperando um coração arrependido, está esperando um coração contrito, entende? Está esperando você de braços abertos. Basta um Senhor, eu reconheço que errei, eu reconheço que pequei aqui, eu reconheço, mas hoje eu te peço perdão, entende? Hoje eu reconheço que eu preciso melhorar aqui, hoje eu reconheço que eu fugi da raia aqui, hoje eu reconheço que eu fiz vista grossa ali, hoje eu reconheço que eu vi o que eu não devia ver ali, hoje eu reconheço que eu falei com a minha esposa como não deveria ter falado, hoje eu reconheço que eu respondi o meu esposo como eu não deveria ter respondido, hoje eu reconheço que eu respondi os meus pais de uma maneira que eu não deveria ter feito, hoje eu reconheço que eu irritei os meus filhos quando eu não deveria ter irritado, entende? Essa é a beleza do Evangelho, não é um dedo apontado, mas são joelhos dobrados, arrependidos, entende? Eu me lembro que um desses líderes olhou para mim lá atrás e falou assim: cara, mas você bebia muito. Verdade, é verdade. Mas você vendeu drogas. Verdade também, verdade. Mas você estava namorando aquela lá e saindo com ela. Verdade. Tudo isso é verdade. Mas hoje eu entreguei a minha vida para Jesus, entende? Hoje eu não faço mais isso. Hoje essas não são as minhas ações mais. Hoje eu deixei para trás essas coisas. Vocês entendem? Quando nós somos curados, nós não precisamos bater boca mais. Você bebia, o que você tem a ver com isso? Sabe? Mas você fala, o que te interessa isso? Sabe? Já vai por embate, já vai para briga. Seu pai é aquilo, deixa ele. Eu não sou mais assim. Você entende? Para o céu invadir a terra, ele tem que invadir o nosso coração primeiro. E essa noite, ele quer começar a invadir o seu coração. Ele quer trazer o seu coração para dentro do propósito de Deus. Ele quer te trazer de volta. Ele quer te envolver novamente. Enquanto essa ministração está acontecendo, e as pessoas que se batizaram, por favor, venham aqui na frente, nós queremos orar por vocês daqui a pouquinho. Mas você, para o céu invadir a terra, ele tem que invadir o seu coração primeiro. E o Espírito Santo não só pode, mas ele quer. Ele quer que você dê acesso a ele. Ele quer que você abra as resistências e fale: Espírito Santo, o meu coração está aqui. O meu coração está aqui. Restaura, sara, liberta, cura, tira a amargura, tira o ressentimento, tira o ódio, tira a ganância, tira o ego, entende? Você expõe o seu coração e fala: Deus, a expectativa no meu coração é que Bauru seja invadida pela tua glória, mas hoje eu tenho um entendimento que eu faço parte disso, e que eu vou ser uma extensão da tua manifestação nessa cidade. Por isso, trate o meu coração, invada o meu coração, alinhe o meu coração, que seja feita a tua vontade aqui no meu coração, como ela é feita no céu. Que seja feita no meu coração a tua vontade, como ela é feita no céu. Que seja a tua vontade, o teu querer, que seja a tua expectativa em mim e não a minha em ti. Que o Senhor encontre o meu coração essa noite, que o Senhor envolva ele por completo essa noite.
corações nós temos aqui hoje de pessoas que falaram assim: Jesus, eu entrego todo o meu coração, todo o meu ser, toda a minha vida para Ti, eu entrego por inteiro, é tudo Seu, é tudo para a Tua glória, é tudo para o Teu querer.